pessoal, tudo bem? Hoje, 11 de maio de 2020, estaremos dando sequência ao nosso Lançando a Semente, hoje o de número 11. O primeiro nós falamos um pouco sobre a questão da implantação e inauguração do Reino dos Céus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho, o que é o Evangelho e qual a expectativa de Deus em relação às nossas vidas quanto à inauguração do Reino e a implementação do Evangelho de Deus. Para o nosso estudo, nós vamos trabalhar com essa apostila. Deixa eu ver. Aqui, bacana. Quem sabe futuramente ela vira um livro. E o nosso manual de regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo hoje falando um pouco sobre a frase de J.D. Douglas: o Evangelho é a boa mensagem que Deus, em Jesus Cristo, cumpriu sua promessa a Israel e que o caminho da salvação foi aberto para todos. Então, a mensagem do Evangelho, ou a tradução da palavra Evangelho, é boas novas, é uma boa notícia, é um recado para todos aqueles que vão receber essa notícia. E a tradução ou significado básico disso são as boas novas. E que boa notícia é essa? Que notícia maravilhosa e esplendorosa é essa? Que Deus, em Jesus, abriu a salvação, cumprindo a promessa feita há milhares de anos a Israel. Então o Evangelho é a mensagem que nós, em Jesus, poderemos ser salvos. O Evangelho é o cumprimento dessa promessa do Antigo Testamento. Eu costumo dizer que Jesus Cristo, ou o Evangelho, é como a analogia do funil. Todo o Antigo Testamento, toda a história de Israel, ela vai afunilando até sair num único ponto. Esse único ponto é Jesus. Então você não conseguirá nunca entender a Jesus, nunca você vai conseguir entender o Evangelho ou o Reino se você não ter a premissa que Jesus é o produto final de toda a história, de todo o Antigo Testamento. Então todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento aponta para um único ponto: Jesus e a promessa de Deus para todo o povo de Israel. E que de alguma forma vai se desdobrar até chegar a nós. O interessante é que esse cumprimento a gente consegue ver em vários textos. Eu vou ler os textos aqui, não vou ler o texto, mas vou dar referência para você dar uma olhada depois. Isaías 35, do verso 1 ao 5, Isaías 49, do verso 6 ao verso 9, Isaías 61, do verso 1 ao verso 2, e o texto que eu mais amo nos evangelhos, que é Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21. E para encerrar, Lucas 7, 18 a 22. Marcos define o Evangelho como o Evangelho de Deus, ou seja, é a mensagem de Deus. Marcos 1, verso 15. O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É um dos primeiros momentos que o Evangelho é citado aqui no Novo Testamento. O evento de Cristo é o Evangelho. Lembra que quando nós vimos no primeiro episódio sobre o cumprimento ou a chegada do tempo e a vinda de Jesus? Isto é o Evangelho. É o cumprimento de tudo aquilo que foi dito pelos profetas e pelos antigos. Então, o evento de Cristo, a vinda, o nascimento, a inauguração do reino de Cristo é a essência do Evangelho, que traz em si alguns significados. O Evangelho é poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, é poder de Deus para a salvação, Romanos capítulo 1, versículo 17, revela a justiça de Deus ao homem, Romanos capítulo 1, versículo 17, é a palavra da verdade, como está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 13. Sobre o Evangelho ainda, Jesus afirma que o tempo predito pelos profetas agora estava cumprido. E é o texto que eu mais gosto nos evangelhos, que é Lucas capítulo 4, versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Eu quero fazer um breve relato. Era dia de sábado, Jesus havia ido à sinagoga e o costume era o seguinte: a Bíblia ou os manuscritos era entregue por um auxiliar àquele que se interessasse em fazer a leitura, que normalmente era o rabino. Jesus era considerado ali naquele momento, naquela época, um rabino. Jesus então pega o manuscrito Isaías e lê o capítulo 61 de Isaías. E ao fechar
a Bíblia daquela época, o manuscrito, as pessoas olharam para Jesus esperando que ele explicasse ou ele desse o significado daquele texto. Ele então diz com muita sinceridade, muita serenidade, ele diz que estava se cumprindo naquele momento aquilo que ele havia lido. E eu acho assim esplêndido, porque é a inauguração exata do reino de Deus naqueles dias. Se você me perguntar qual o momento exato da inauguração do reino, eu diria para você que de forma oficial a inauguração é ali com aquela leitura daquele texto. Nos versículos 18 e 19, essa promessa é cumprida ou inaugurada naquele evento histórico de Jesus. É dito assim no versículo 18 e 19 do capítulo 4 de Lucas: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, capítulo 4 de Lucas nos traz exatamente uma cópia do que está escrito em Isaías, trazendo então claramente o cumprimento do Evangelho. Para encerrar, o reino dos céus é o reino dinâmico de Deus na história. Através de quem? Através de Jesus, cujo propósito é a redenção do povo de Deus, de dois poderes tremendos, do poder do pecado e do poder demoníaco. Então, o Evangelho traz a nós, os homens, a capacidade, a condição em Jesus de sermos libertos do pecado e da ação dos demônios. O reino dos céus significa a redenção daqueles que creem, é o juízo aos que rejeitam, e isso é claro através das parábolas de Mateus capítulo 13. Então, para resumir o episódio de hoje, quando Jesus veio pregar o Evangelho aos pobres, trazer cura àqueles que estavam presos nas amarras das deficiências físicas e principalmente tirar o homem do poder do demônio ou dos demônios, de Satanás, ele estava inaugurando na terra o reino dos céus, que é trazido dos céus até nós. Então, um conselho que eu gostaria de te dar esta manhã: firme-se no Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é a condição que você tem de ser liberto de todos os males, de todas as mazelas e do poder do mal. Que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo dia na presença dEle. Até mais.